Hora de falar agora sobre uma das lesões mais estranhas do futebol brasileiro. Para variar, ela acontece no Corinthians. Hugo Souza, goleiro do Timão e da seleção brasileira, completou 22 dias de ausência. Tudo por causa de uma paulistinha, também conhecida como tostão. Sabe quando você leva aquele choque na coxa? Pois bem, em geral, o atleta demora 3, 4 dias para estar recuperado. O Hugo Souza já foi para mais de 3 semanas. E segundo o Corinthians, essa paulistinha acabou se agravando, tornando-se uma lesão muscular traumática. Nenhum médico do Corinthians apareceu para dar explicações sobre o motivo da ausência por tanto tempo. Vale a lembrança de que o Hugo Souza, inclusive, perdeu a chance de ser convocado na última data FIFA exatamente por conta desse problema. Hugo Souza que tem treinado com o restante do elenco, mas ele não sente confiança para manter-se em campo em jogos oficiais. A pergunta que fica é, será que o Hugo terá condição de enfrentar o Cruzeiro no dia 10 de dezembro, partida de semifinal da Copa do Brasil? A aposta no Corinthians é de que sim, até por já estar treinando. Só para completar o noticiário alvinegro, nessa segunda-feira o Corinthians demitiu mais 16 funcionários das categorias de base, quase todos ligados a comissões técnicas das categorias inferiores e também gente do departamento de captação. Já foram dispensadas mais de 40 pessoas, isso sem incluir atletas, numa redução que pode chegar a até 5 milhões de reais por ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Hora de falar sobre o Corinthians. Informação importante envolvendo Memphis Depay. Se depender da nova diretoria alvinegra, Memphis Depay fica apenas até dezembro. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem, mas Osmar Stabile e companhia não querem continuar gastando 6 milhões de reais por mês com um atacante holandês. Pois bem, o Memphis pretende continuar no Corinthians pelo menos até o fim do seu vínculo. E essa demonstração ficou muito clara quando a gente descobriu que o Memphis está procurando uma nova casa para morar. Se ele cogitasse ir embora em dezembro, bastava continuar morando numa cobertura triplex, num hotel chique na região da Avenida Paulista, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Importante registrar que o Memphis recentemente andou visitando alguns imóveis, e o craque Neto contou que um dos imóveis que o Memphis gostou é de altíssimo padrão, cujo preço de aluguel é de 500 mil reais mensais. Confesso que estou muito curioso para entender que imóvel seria esse cujo aluguel custaria 500 mil por mês. Mas ainda que seja fechado esse acordo, isso garantiria uma economia de 200 mil reais mensais. Corinthians desembolsa 700 mil por mês para manter Memphis Depay no triplex do Rosewood, nome do hotel, na região da Avenida Paulista. Memphis Depay não tem a intenção de sair do Corinthians pelo menos até o fim do contrato, porque já percebeu que em janeiro a janela de inverno na Europa é sempre mais fria, com menos possibilidades. Para o Memphis é mais negócio esperar até julho, quando ele fica livre, e aí pode escolher o clube para onde quer jogar. Você, torcedor do Corinthians, prefere que o Memphis cumpra seu contrato e fique até a metade do ano que vem, ou deixe o clube no fim da atual temporada? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?
Você sabia que Memphis Depay já perdeu quase 2 meses e meio da temporada de 2025 com a camisa do Corinthians apenas por causa de lesões? O atacante holandês foi baixa mais uma vez na derrota por 3-0 para o Cruzeiro nesse domingo. Sexta lesão diferente do atleta, que desfalcou o Timão em 73 dias da temporada. E olha que eu estou me referindo apenas a contusões, excluindo as viagens para defender a seleção holandesa em datas FIFA. O Memphis já teve um entorse no joelho, uma lesão na coxa direita. O entorse no joelho é a lesão de agora, ele sofreu no jogo contra o São Paulo. A lesão na coxa direita, 21 dias de ausência. Lesão na coxa direita, mais uma, outros 25 dias. Entorse no tornozelo direito, 14 dias. Trauma no pé direito, 7 dias, além de um trauma no tornozelo direito, 6 dias. Importante registrar que o Memphis Depay tem o maior custo do futebol brasileiro, ele ganha mais do que o Neymar. O Corinthians desembolsa com o holandês cerca de 6 milhões de reais por mês. Se a gente somar os 2 meses e meio de ausência por conta das lesões, mais no mínimo 1 mês de ausência por conta de datas FIFA, me dá para constatar que dos 11 meses do ano, o Corinthians não teve seu principal jogador por 3 meses e meio. Só para piorar, sem Memphis Depay, o Corinthians tem amargado jogos bem ruins, como por exemplo a derrota por 3-0 contra o Cruzeiro, e só não foram 4-0 por conta de uma anulação de um gol do Sinisterra de forma meio absurda. Já para completar em relação ao Memphis, 46 jogos, 10 gols e 10 assistências, números do atacante holandês que tem contrato até junho do ano que vem e já disse que não vai embora antes do fim do vínculo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão faturar 184 milhões de reais com o Guinegão? A pedida do Corinthians para vender seu atacante de 18 anos de idade é de 30 milhões de euros. E a alegação é de que o Zenit, um clube do Catar, outro da Arábia Saudita, tem um da Premier League, além do Zenit, são os interessados na contratação do jogador. Eu não acredito na possibilidade de o Timão alcançar 30 milhões de euros pelo atleta. Há somente um ponto positivo no Guinegão, o fato dele ter 18 anos de idade, e clubes do exterior levam em consideração a juventude como um fator determinante. Mas não é um jogador com passagem por seleções de base. Ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians em momento algum nessa temporada, e mais, não é um cara que tem um histórico de muitos gols. Por exemplo, pelo Corinthians principal são 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. Já pela base, no time sub-20, nesse ano, 22 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Corinthians pede 30 milhões de euros para tentar valorizar o atleta, sonhando com uma proposta parecida. Mas hoje dá para dizer que uma cifra real para o Guinegão seria algo na casa dos 15, no máximo estourando 20 milhões de euros, ainda assim bastante dinheiro para um atleta que tem muita capacidade física, muito esforço, mas que está longe de ser um primor de centroavante. Quero falar agora sobre o Corinthians num ano completamente atípico. O Timão de 2025 está perto de bater 3 bilhões de reais de dívida. Corinthians que teve presidente empichado e que hoje tem 85 milhões de reais a pagar por conta de 2 transfer bans. Apesar disso, é o Corinthians que foi campeão paulista e que pode garantir o segundo título em algumas semanas na Copa do Brasil. Com um detalhe importante, São Paulo, Santos e Palmeiras não conquistaram títulos, somente o Verdão ainda tem chance de se sagrar campeão nessa temporada. Mas a felicidade corintiana dentro de campo não para por aí. Isso porque o saldo em clássicos foi positivo. O Corinthians disputou 14 clássicos no ano, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 57% dos pontos. O melhor resultado se deu nos jogos dentro de casa, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota na Neoquímica Arena. E o Palmeiras foi a grande vítima do Corinthians. O Corinthians venceu o Palmeiras 3 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma. Timão ganhou do Palmeiras na final do Paulista e ainda eliminou o rival na Copa do Brasil. Confrontos contra o Santos, 3 vitórias do Corinthians e apenas uma derrota. Contra o São Paulo, o Corinthians acabou tendo saldo negativo. Única vitória nesse último confronto na Neoquímica Arena, eram 2 derrotas. O tricolor tinha 100% de aproveitamento nos jogos contra o Corinthians na atual temporada. Só para fechar o noticiário alvinegro, registrar que a vaquinha da torcida para pagamento do financiamento do estádio se encerra na próxima quarta-feira, bem distante dos 700 milhões de reais sonhados,
mas com uma receita relativamente boa, foram arrecadados 41 milhões e 82 mil reais até aqui. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.